E aí estudei muito, e ralei, chegou no final do ano, fiz a prova de novo. 200 vagas, mesmo 200 vagas, outras 30 mil pessoas, não é? Muitas são as mesmas. Sei. E não passei de novo. O quê? Não passei. Porra, eu tava já esperando um final feliz, falando de comemorando aqui. Não passei. Não passei que de novo. história triste, cara. Não. Mas, Flávio, a gente tem muita coisa pra falar, né? Estamos aí. Da tua história. Se você quiser. Vamos voltar lá pra trás, então. Você nasce onde e o que você queria ser quando crescesse? Qual que era a tua ideia? Nasci em 1972, Cascadura. Onde? Rio de Janeiro. Tá. Cascadura é na zona norte do Rio de Janeiro, perto de Madureira e tal. Não foi o lugar que eu nasci, fui criado. Nasci ali numa maternidade, Brasil, Portugal, em Cascadura. Fui criado na zona oeste do Rio de Janeiro, na periferia mesmo, bem ali distante do centro do Rio. E outra pergunta que você fez foi? O que você queria ser? Eu queria ser bombeiro. Então, mas como que era a tua infância? Você foi de brincar na rua? Fui. Pegou tudo isso? Não? Peguei tudo isso. Na nossa época tinha isso daí, periferia, né? Jogar futebol no asfalto. Na pipa. Bolinha de gude. Bolinha de gude. Perdeu o tampão do dedo? Tampão do dedão. Exato. Básico. Perder o tampão do dedão. Né? Fazia parte, né? Não é botar um grampo para prender a havaiana embaixo também, quando arrebentava. Mas você era um dos primeiros a ser escolhido ou não? Eu jogava direitinho. É mesmo? Eu jogava bem. Você não era o café com leite, aquele que ficava no final. Eu era bonzinho, era competitivo, gostava. Não era o dono da bola, que o dono da bola jogava sempre. Também não era dono da bola. Fui dono da bola alguns anos depois. Só depois, né? Alguns anos depois, Mas ali não. Quem diria, né? Tinha alguém que furava a bola também? Uns vizinhos que... sempre tem aquele vizinho. Né? Sempre tem. Um velho chato que fura a bola. No meu era como que era? Eu não lembro do nome do meu. Também não lembro disso. Eu lembro da bola que era dente de leite, né? Que era dente de leite. Que ela doía, né? Dependendo da velocidade que pegava em você. Exato. Seu Walter, lembrei o nome do safado. Seu Walter, já deve ter morrido, né? Mas ele, cara, caía a bola lá, jogava depois que metia a faca. Ele furava. E aí que você queria ser então? Que você queria ser bombeiro, cara. Mas por quê? Eu achava bonito o caminhão do bombeiro. De certa forma, hoje eu sou bombeiro, eu apago incêndio pra caramba, entendeu? Outro tipo de incêndio, né? Outro tipo de incêndio. Mas era isso, né? Aquele bombeiro, aquele carro de bombeiro bonito. Acho que eu ganhei um carro de bombeiro no Natal uma vez. Teus pais faziam o quê? Meu pai era do Exército. Ele era sargento do Exército. Minha mãe era professora em escolas públicas, né? Escola municipal e estadual. A minha é de português. A minha era matemática e ciências. Tá. E meu pai era sargento. Você chegou a ser aluno da sua mãe? Não, nunca fui. Eu fui, a pior coisa. É ruim, né? Nossa, cara, a pior coisa do mundo. Né? Colégio estadual e era o filho da professora Iraísa lá. Não, e aí era zoado. Deve ser ruim ser filho da professora. Horrível, horrível. Não, minha mãe nunca me deu aula. Nunca fui aluno dela. Mas também estudei em escola pública, né? Ela trabalhava numa escola longe de casa. Entendi. E você estudava numa escola mais próxima? Eu estava na escola do bairro, né? Exato. E qual a lembrança que você tem dessa época, assim? Como que era a vida no Rio aí? A minha lembrança era... Eu tinha uma infância boa, né? Eu tinha uma família estruturada, não é? Ia andando para a escola. Voltava andando para a escola, jogava bola. E lembro do Atari. Quando saiu o Atari. Com aquela partezinha de madeira na frente, né? Isso. Lembro. O primeiro Atari. Que jogo você lembra? Eu lembro daqueles jogos todos. Enduro, né? River Raid. Você tinha aquele Pitfall, Space Invaders. Space Invaders. Pac-Man. Você era bom? Eu era bom do Enduro, virei o Enduro. Virei à noite, era bom. Keystone Capers, Hero é interessante. O Hero era um gráfico até melhor, gráfico né? melhor, exatamente. E eu lembro que os cartuchos tinham a capa do cartucho era pintada, era lindo, né? Isso, bonito. E a imagem era uns quadradinhos. Mas o legal do cartucho era o seguinte, quando não funcionava, você tirava, você soprava e funcionava. Não sei qual era a mágica. A tecnologia que Elon Musk tem que estudar, cara. Você assoprava e funcionava. A vida podia ser assim, né? Você soprar e funcionar. Relacionamento tá ruim, assopra. Opa, tá ótimo. A empresa tá falindo, porra. Opa, sopra, meu amigo. A venda caiu, sopra. Eu vou levar essa técnica, nunca experimentei. Isso é uma boa, sopra que melhora, né? Eu nunca experimentei. Vou implantar isso na equipe de vendas da Wiser lá, vamos ver se funciona. E você era um bom aluno? Como que era? Era bom aluno, sim. De exatas? Era bom de exatas, era bom de português também.
não era mau aluno, não. Tinha facilidade de aprender, tirava boas notas, principalmente na escola pública, que a escola pública é muito mais fraca. Isso aí é fato. A escola pública é bem mais fraca. Mas era melhor antes do que é hoje. Eu não consigo comparar. Não era boa, minha escola era boa. Devia ser melhor, sim. Minha escola era muito boa. Mas eu comparo porque quando eu, mesmo sendo melhor naquela época, quando a uma certa altura, aos 13 anos de idade, eu quis ser militar também. Tá. Nesse momento. Por causa do teu pai também, da influência? Talvez por influência do meu pai, mas era uma decisão minha mesmo, né? Eu queria ser militar porque meu pai era sargento. Então, eu fiquei sabendo que existia uma prova que você podia ser oficial. Então, você já começava como oficial. Então, você tinha uma carreira de oficial. Começava como oficial da Marinha, ou Exército, ou Aeronáutica, e depois você chegava até general, brigadeiro, almirante. Então, era uma carreira muito interessante. Quando eu descobri que existia essa possibilidade, era só você fazer uma prova e passar, eu falei, cara, eu sou bom aluno. Pô. Então, poxa, meu pai... uma carreira, né? Meu pai fez uma carreira como soldado e terminou a carreira ali como sargento. Poxa, se eu puder começar como oficial, eu já dei um passo a mais. Pulou uma etapa. Já pulei uma etapa. Eu fui uma nova geração e melhorei. Meu pai era do campo, né? Era um camponês, uma pessoa de uma vida bem precária. Minha mãe, filha de lavadeira, separada, que cuidou dos filhos, lavando roupa. Então, essa é a minha origem, né? Minha avó, que faleceu ano passado, era a pessoa que inspirava a família, porque ela empreendeu lavando roupa. É mesmo? Então, ou seja, ela não tinha salário, não tinha nenhum ganho, mas criou 3 filhos, formou 3 filhos lavando roupa. Eu admiro muito isso, né? Isso é incrível, né? Isso é incrível. E eu fui criado pela minha avó e minha mãe veio dessa história. E todos conseguiram melhorar, porque meu pai, vindo como camponês, como uma pessoa que vem do campo, começou como soldado e conseguiu fazer uma carreira no Exército até sargento. Casou com a minha mãe, que conseguiu ser professora. Então eles tiveram uma ascensão social, né? Geralmente, no Brasil, para uma pessoa sair da pobreza até a classe média, são 8 gerações. O quê? Tem esse estudo mesmo? Tem esse estudo. 8 gerações? É mobilidade social. Esse é o nome, né? Mobilidade social, para você sair da classe da pobreza até a classe média, são 8 gerações. Porque a minha história é parecida. Meus avós, 10 filhos, pobres, assim. Mãe também costurava roupa, né? Lavava roupa. Meu avô pedreiro. Aí meu pai é o único dos 10 irmãos que consegue estudar, então tem essa ascensão, né? E depois vem a nossa geração. Então, mas o normal são 8 gerações. A média, né? Na média são 8 gerações. Então, assim, eu considero que os meus pais foram grandes vitoriosos, porque de onde saíram. Com certeza. Eles conseguiram em uma geração... Empurraram muito essa linha, né? Em uma geração eles conseguiram chegar ali na classe média baixa. Então, assim, eu fui criado em classe média baixa. O que eu chamo de classe média baixa? Não falta nada. Nunca me faltou comida. Não passou fome? Não passei fome. Mas não tinha luxo. Mas não tinha... Tinha chocolate, não tinha refrigerante. Eu fui entrar em restaurante primeira vez com 20 anos de idade. Então, viajar de avião viajar de avião é uma coisa impossível. Ir pra Disney. Não era uma coisa... Nem era... Você não sonhava com isso. Eu não sonhava em ir pra Disney. Exatamente. Eu não, assim, porque... Chegar pro meu pai, eu queria ir pra Disney. Eu não lembro, talvez eu nem tinha ideia, eu acho que eu nem tinha ideia do que era Disney, porque eu era de São Bernardo. Por causa do Silvio Santos lá, você lembra? Tinha a turma do Clube do Mickey, né? Ser, mas era tão distante, né? Era muito distante. Eu não sonhava, não desejava. A gente sonhava em ir pro Play Center. Nem isso, cara. Play Center tinha... Porque a minha escola tinha excursão no final do ano do Play Center. Mas nem Play Center, porque eu era do Rio, do Rio, é verdade. Nem era Rio. São Paulo era outro país pra mim, né? Você nem vinha... Nada, zero. Mas lá de onde você morava, é que o Rio, eu conheço pouco lá. Era uma coisa de... Você frequentava a praia... Não, cara, olha só. Onde eu morava, era bem distante dos cartões postais. É mesmo? Bem, distante quanto, pra ter uma ideia? 2 horas de ônibus. O quê? Longe, cara. Putz, então longe. É outro Rio mesmo. Não, é outro Rio. Ali, o bairro Jabu, onde eu morava, ele ficava entre a Favela do Sapo, era em volta, Favela do Sapo, Cavalo de Aço, Marco 7 e Rebu. Ali é a área de conflito, de disputa entre tráfico e milícia. Nossa. Mas já desde aquela época.
Então você viu coisas então naquela época já? Muito ou menos piorou? do que hoje. Hoje está deve muito pior, muito pior. Alguns anos depois que eu já tinha saído de lá, era tiroteio todo dia. Na minha época já não tinha tiroteio. Não é? Mas essa era a realidade. Então, para ir para a praia, ir para a praia é uma viagem, é um evento ir para a praia. Entendi. Eu nunca conheci o Cristo Redentor, Pão de Açúcar. Eu nunca fui nesse lugar. Não, eu fui depois. Sei, mas cara... Ali nunca fui. Não, nunca fui. É outro Rio de Janeiro. É a periferia. A gente chama isso de exclusão geográfica. É quando você, por força de morar na periferia, você está distante. Você não está incluído no Rio de Janeiro dos cartões postais. Você está em outro lugar, completamente diferente. Olha só. Não é? Então, assim, nesse momento, me tornar oficial de umas Forças Armadas era uma grande vitória. Claro. Uma ascensão social de anos-luz. Mas aí, o que você fez? Você foi... Então, aí a minha mãe, como ela percebeu, ela me percebeu. Não foi meu pai que me implantou isso, né? Eu falei com ela talvez, eu não me recordo exatamente como foi, mas ela provavelmente tenha me perguntado, sei que eu disse para ela, dei esse sinal que queria. Aí ela foi pesquisar, por conta própria, pesquisou uma escola que pudesse me preparar para isso. Então, lembro bem, na 8ª série, 1985, na minha 8ª série, estava no início do ano letivo, eu estava lá na minha sala, na escola pública, tinha um inspetor daquele que era meio mal na tua Sei, Bedel, a gente chamava de Bedel. Bedel então, mal. Você lembra os nomes dos caras mal? Claro. Os caras que furam a bola. Exatamente. Eu não lembro o nome do meu inspetor mal. Eu sei que o cara era muito temido. Ele entrou na sala e falou assim, Flávio Augusto da Silva. E aí eu olhei, todo mundo olhou. Ele pega todo o seu material e vem aqui. Eita. Eu falei, cara. Ferrou. Eu já tinha sido expulso uma vez, né? Mas por quê? Por causa de... Eu fui expulso no Jardim da Infância. O quê? Você conseguiu ser expulso com 5 no anos de Jardim idade. da Infância? Eu nunca tinha ouvido isso. É um mau elemento Você roubou o doce Não, cara, eu usava bota ortopédica e era muito... Também. Você também usava, mas né? é que eu nasci com o pé torto, então... Eu também nasci com o pé torto. E aí eu usava aquela bota, né? Aquela com ferro pro lado? O meu era bota ortopédica e tinha um ferro do lado. Cara, eu também não lembro do ferro, cara. Você lembra do inspetor? Nossa, eu lembro de tudo. Tudo que é ruim você tá lembrando, hein, cara? Bom, eu sei que era uma bota pesada e que eu era muito agitado e a professora acho que me segurou, eu dei um chute na canela dela. E aí eu fui expulso. Deve ter machucado pra caramba. Deve ter doído pra caramba. Bota era... Deve ter doído. E aí eu fui convidado a me retirar. Entendi. Com justiça, inclusive, Exato. né? Com justiça eu fui convidado a me retirar. Mas aí, quando ele chamou, acho que gatilho ali dessa memória, eu falei, cara, o que eu fiz? O que foi? Quando eu saí de lá, deu de cara com a minha mãe. Eu falei, ferrou. Chamaram a minha mãe. Né? E aí ele me cumprimentou, olha, tua mãe quer falar contigo. Aí ela me falou, Flávio, a gente vai visitar uma escola nova. Eu falei, é? Então, eu vi uma escola que pode te ajudar. Lembra que você falou que você quer fazer aquela prova? Acho que é considerada a melhor escola para te ajudar. Vamos lá? Vamos agora. Então tá bom. Nós caminhamos uns 15 minutos até o ponto do ônibus. Eu entrei no ônibus com a minha mãe e 2 horas depois eu cheguei na escola. Nossa. Porque não era também perto da praia. Sei, mas era numa outra periferia, mas era para um outro lado. Entendi. 2 horas depois chegamos lá. Chegamos lá, ela me apresentou. Tinha um amigo dela que era professor, que também dava aula nessa escola. E aí eu vi lá, ele conhecia a escola. E aí, gostou? Eu falei, então essa escola é uma escola boa para me preparar? É. Então você faz a 8ª série aqui e você se prepara para essa prova. Aí no final do ano, isso era mais ou menos fevereiro, mais ou menos, em novembro, dezembro era a data da prova. E aí? E aí eu fui para essa escola. Deu certo? Não, quase eu fui reprovado. Por quê? Porque era muito ruim a escola pública, era outro nível. Esse é o ponto que eu me referi. Entendi. Era um nível, era outro planeta. Eu não tive essa quebra. Não, aí é que tá. Aí eu me dei conta, até aquele momento, eu não tinha a menor noção se era boa, se não era boa. Só que ali eu me deparei com a minha debilidade. Limitação que você Eu estava limitado, eu estava muito mais fraco que os outros alunos, eu tinha dificuldade de compreender a profundidade da matéria que era passada. Eu sempre fui aluno A, sempre fui um dos melhores alunos. E lá você começou lá eu
E aqui, aquele ritmo forte de preparação para concurso e a aula. E eu também a adaptação de pegar 2 horas para ir, 2 horas, 4 horas no trânsito por dia. De manhã, ônibus lotado. E na volta. Imagina, ônibus lotado, você vê assalto, briga, assédio. Você vê de tudo, cara. Todos os dias. Atravessava, sei lá, 6, 7 favelas por dentro. Dava volta ao mundo para chegar. Então já chegava cansado. E essa adaptação, mais a aula, mais aquilo tudo, e quase que eu fui aprovado. Passei assim, Passou no sufoco. na 8ª série ali, correndo atrás ali para poder, pendurado em 2 matérias, e passei, terminei a 8ª série. Mas eu me dei conta disso. E eu digo para você que foi muito importante para mim me dar conta do meu nível. Eu me dar conta que eu estava abaixo. Estava muito abaixo. Você não tinha essa noção? Não tinha a menor noção. Eu acho que a pessoa saber da sua realidade é muito importante. Também acho. E aí vai depender do que tu vai fazer com a tua realidade. Você pode se acomodar e falar, não tem jeito. Você pode dizer, pode para mim não tem jeito. E tem pessoas que, para algumas pessoas não tem jeito mesmo. Isso. Por algum problema muito grave, ela não consegue. Ela não consegue. Ou... Mas ali ou você vai buscar tirar essa defasagem. Exato. E o que aconteceu? No final do ano eu fiz a prova. E não passei. Óbvio. Não passei. E não só não passei, eram 30 mil candidatos para 200 vagas. Uma prova muito concorrida. Bem difícil. Bem difícil. Isso era outra coisa que eu não sabia. O quão concorrido era. E você estava pegando gente que já estava se preparando há um tempo para ela. E eu fiquei entre os 20 mil primeiros. Eu fui melhor que 10 mil. Tá. E fui pior que 20 mil pessoas. Entendi. E eram só 200 vagas. Estava muito distante. Estava muito distante. Então aquilo ali foi um chá de realidade para mim. E, de novo, aí vai do que tu vai fazer com essa tua realidade. Teu sonho, a princípio, então, morreu. E aí, o que você fez? Não, o sonho não morreu porque eu pedi... Bom, o detalhe que eu acho importante dizer é que minha mãe dava um salário inteiro. Ela tinha 2 empregos. Ela dava um salário inteiro para pagar a mensalidade dessa escola. Nossa. Então, assim, olha a era que tava um... no seu ombro também. Era um grande sacrifício. Ela tinha 2 empregos, um salário emprego, um salário inteiro era para pagar essa escola. E além disso eu tinha que gastar 4 horas de trânsito para ir e voltar. Realmente pesado. Né? Eu não passei. E aí eu considero, eu gosto de começar minha história falando sobre isso, porque eu acho que ali eu tive uma escolha, né? E a escolha que eu solicitei foi a seguinte: olha, eu quero me preparar de novo. Eu quero poder me preparar de novo. Eu não passei, ficou distante, mas eu acho que eu entendi. Eu acho que se eu tiver mais um ano... Se eu tiver mais um ano me preparando, eu consigo passar. Até porque eu não queria desistir da carreira. Entendi. E a minha mãe topou dar um ano inteiro de salário, de novo. E mais um ano, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Dessa vez um pouco... Aí eu estudei muito, cara. É isso que eu ia falar. Aí cara, já era diferente. Era diferente, era porque eu queria. Cara, eu estudei muito. Eu estudei, assim, numa referência do que eu estudava. Eu estudava nada. Eu assistia a aula, ia fazer a prova e tirava nota alta. Sim. Não, ali eu passei a estudar num nível bem hard mesmo. E aí estudei muito, e ralei, chegou no final do ano, fiz a prova de novo. 200 vagas, mesmo 200 vagas, outras 30 mil pessoas, não é? Muitas são as mesmas. Sei. E não passei de novo. O quê? Não passei. Porra, eu tava já esperando um final feliz, falando de comemorando aqui. Não passei. Não passei de novo. Triste, cara. Não passei, mas fiquei entre os 1.500 primeiro. Ó, o outro era 20 mil. 20 mil. Eu fui melhor que 28.500 pessoas. Certo. E fui pior que 1.500 pessoas. Mas aí deve ter batido... Eu fiquei bastante chateado. E detalhe é o seguinte, cara. Não é aquela coisa assim, ó, deu errado, mês que vem tem outra prova. É um ano. Porra, um ano. Um ano. Mas assim, eu fiquei entre os 1.500 primeiro. Eu evoluí pra caramba, meus pais reconheceram que eu estudei pra caramba. E aí eu falei, olha, eu queria fazer de novo. Porque agora vai. Agora vai. Agora eu vou pegar aqui o que faltou, vou pegar só o que faltou, e foi, cara. Meus pais concordaram. Eu tinha a opção de... O que o lance é o seguinte... Você tinha outra opção? Não, eu tinha a opção de ir pro ensino médio. Ah, tá. Só que você imagina, eu já estava 2 anos sem ir pro ensino médio. Meus amigos todos foram, eu fiquei, eu não fui. Porque eu pensava, o que adianta eu ir
Se o que eu quero é entrar aqui nessa carreira, e se eu passar, não vai valer nada. Agora, e se eu não passar? Esse era o risco. Exato. E aí, aquilo era o meu tudo, cara. Era o meu tudo. Minha carreira acadêmica, digamos assim, era tudo que eu tinha. Minha mãe dava o salário inteiro dela para isso. Era puxado. Você imagina, você trabalhar? Claro. E aí, eles toparam e eu fiz mais um ano. Estudei como um monstro, um animal, até final de semana, direto. Imagina, aí eu já tinha 14 anos para 15 anos de idade. Isso, já tinha 15 anos de idade. Então, com 15 anos, não namorava, não saía, era só estudando. O que foram esses 3 anos? Era para eu resolver uma defasagem que eu tive da escola pública. Precisei de 3 anos para resolver essa defasagem. Chegou no final do ano, eu passei. Passei em todos, passei bem. Passei em todas, eram as 3 provas, na Marinha Exército Aeronáutico, eu passei nas 3. Passei, fui super bem. E aí, felicidade, o dia que eu peguei o jornal, né? Lembra do Jornal dos Esportes? Era no Rio de Janeiro, né? Era uma rosinha, era um rosado, um papel rosado. Tinha as notícias de esporte, quem é carioca da antiga vai se familiarizar com isso. Tava lá meu nome, pô, o dia que eu li o meu nome, Flávio Augusto da Silva, na lista de aprovados. Sensação. Uma sensação absurda. Marquei o meu nome, dobrei o jornal, fui para casa, fui com cara de triste, aí meus pais, e aí, eu com cara de triste assim, passei. E aí todo mundo festejou.